Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema diferente, que é a deficiência intelectual. Nós vamos falar como ela se manifesta e como nós podemos auxiliar as pessoas que vivem com essa condição. A deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando nós falamos que é um transtorno do neurodesenvolvimento, estamos nos referindo que ela afeta a parte do sistema nervoso central e como que decorre o processo de desenvolvimento dessa pessoa. Então, é uma forma de funcionamento cerebral diferente. Junto a isso, a deficiência intelectual, ela acomete os fatores de linguagem, raciocínio, interação social e habilidades de vida diária. Ela pode ser identificada a partir dos 2 anos de idade, na primeira infância. Pessoas com deficiência intelectual, elas têm essa dificuldade no processo de aprendizado e de independência, de autonomia no dia a dia. As características mais comuns incluem capacidade intelectual, como memória, raciocínio, parte de cognição, interpretação, pensamento lógico e as habilidades adaptativas, como se vestir, cuidar de si mesmo, se comunicar, interagir socialmente. Mas claro, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Agora, quando falamos sobre o cérebro dessa pessoa ter um funcionamento diferente, podendo apresentar diferenças no funcionamento de áreas relacionadas à memória, linguagem e interpretação, como a memória de trabalho, que é a parte do córtex pré-frontal, e assim como a parte da linguagem relacionada à área de Broca. Também temos um outro comprometimento, uma outra forma de funcionar, que corresponde à parte do córtex parietal, o hipocampo. Claro que dependendo da causa. A deficiência intelectual, ela é caracterizada em níveis. Então temos o nível leve, moderado e severo. Cada um desses níveis, ele vai corresponder sobre a capacidade de adaptação desse indivíduo, as relações no dia a dia, a sua autonomia e o seu processo cognitivo. No nível leve, essa pessoa, ela tem mais autonomia, ela tem uma dependência menor de um suporte de uma pessoa com ela no seu dia a dia. Ela consegue lidar com mais facilidade nos processos. Entretanto, em alguns momentos, a sua aprendizagem, o seu processo, ele decorre de uma forma mais vagarosa, mais devagar. Mas claro que mesmo assim, isso depende de indivíduo para indivíduo. Entretanto, o que prevalece é a capacidade de autonomia e de necessitar menos de um apoio tão direto. A moderada corresponde a pessoas que vão precisar de um apoio intermediário. Então, são pessoas que vão precisar de um auxílio principalmente em relação a atividades práticas do dia a dia. Agora, quando falamos do nível profundo ou severo, nessa classificação encontramos pessoas que necessitam de um apoio mais consistente e mais direcionado. Essas pessoas geralmente encontram-se com dificuldade na fala, com dificuldades motoras e algumas limitações cognitivas de compreensão, aprendizagem, raciocínio. Nos outros níveis também tem essa questão com a cognição. Entretanto, aqui ela vai precisar de mais auxílio no seu dia a dia, principalmente para atividades voltadas ao autocuidado. As causas mais comuns são genéticas ou ambientais. Em causas genéticas, corresponde a síndromes genéticas, erros inatos do metabolismo,
lesões cerebrais no pré, peri e pós-natal. As causas ambientais correspondem a infecções congênitas, uso de substâncias durante a gestação, desnutrição grave, estímulo inadequado nos primeiros anos de vida. E vale lembrar que nem sempre é possível identificar a causa. O mais importante é estar com o foco na promoção e no desenvolvimento desse indivíduo. O diagnóstico, ele ocorre através de testes de inteligência, testes de QI, também através de entrevistas com os familiares, as pessoas que rodeiam esse paciente, essa pessoa, para coletar mais informações e poder apurar como que são as habilidades dela no dia a dia. O diagnóstico, ele ocorre através de um teste de inteligência, teste de QI, também através de testes de habilidades sociais e também através de entrevistas com os familiares ou as pessoas próximas desse paciente ou dessa pessoa. Claro que os testes são muito importantes e o teste de QI também ele é muito importante. Entretanto, vale ressaltar que aqui também vai uma avaliação de uma equipe multi, porque precisamos ter um olhar amplo sobre esse indivíduo para poder contemplar bem ali quais são as necessidades, o que ele vem desenvolvendo e também coletar mais informações de como que é o processo dele, né? A atividade de vida diária, as habilidades adaptativas dele. Então, não é só focar no teste de QI ou no resultado do teste de QI. O teste de QI conta muito, mas também conta essas outras avaliações. É um apanhado todo. Quando falamos em transtorno do neurodesenvolvimento, é importante ressaltar os marcos do desenvolvimento. Esses marcos que correspondem à idade, o que cada fase, o que cada idade está fazendo, está se desenvolvendo, o bebezinho de tal idade, de tantos meses a tantos meses, ele vai estar andando, ele vai estar rolando, ele vai estar engatinhando. Esses processos todos do nosso desenvolvimento da primeira infância, ele é extremamente importante, porque uma frase que é muito delicada é que cada um tem o seu tempo. Sim, cada um é único e tem o seu tempo para as coisas. Entretanto, ela é muito delicada porque às vezes fica se esperando esse tempo e esse tempo não vem. E assim nós perdemos a oportunidade de iniciar com um processo que seja de investigação ou de estimulação. Porque se a gente olha para uma questão dos marcos do desenvolvimento, nós podemos observar ali que por mais que essa criança, que essa pessoa, ela tenha o seu tempo de se desenvolver, dentro de uma determinada idade, ela tem que já estar demonstrando ali alguns avanços nesse sentido, ou chegando perto desse marco, ela já está mais estruturada e começando, por exemplo, a andar. Então, é importante tomar cuidado com essa fala e cuidado com essa ideia de que mais pra frente, vai desenvolver, mais pra frente a gente vê, mais pra frente a gente pensa sobre isso, porque já se pode começar a observar esses detalhes, a observar esse desenvolvimento para começar com uma medida de estimulação interventiva e às vezes até mesmo para constatar que tá tudo ok, tá tudo dentro do esperado para o desenvolvimento e ficar ainda mais tranquilo e poder dar continuidade aí nas atividades do dia a dia com muito mais tranquilidade e focando também nessa parte do desenvolvimento. A estimulação para as pessoas que têm deficiência intelectual é extremamente importante, independente se está na primeira infância ou se já passou dela, porque o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade muito grande, ele faz um processo com os nossos neurotransmissores, com as nossas sinapses, que é belíssimo.
e é muito importante. Então ele está se renovando, ele está buscando meios ali de dar continuidade nessa nossa jornada, nessa nossa evolução. Então, quanto antes começar com o processo de estimulação, mais vamos beneficiar essas áreas como a cognição, a linguagem, atividades que envolvem autonomia e habilidades sociais. Então, é por isso que é tão importante estar de olho nesse processo para ter a estimulação. E a família é o pilar essencial para a pessoa com DI, porque é na família que ela vai encontrar o conforto, é a família que também precisa de apoio, que também pode buscar esses profissionais para estar conversando, estar alinhando ali as expectativas, compreendendo melhor sobre esse diagnóstico, compreendendo melhor sobre essa condição, para que assim possa também orientar, acalentar essa pessoa que às vezes vai estar ali confusa com alguns processos no seu dia a dia. Sendo assim um pilar emocional importantíssimo, com escuta, acolhimento, respeito, tudo isso é extremamente importante nesse processo. Família é sempre importante na vida de todos nós. E vale ressaltar o cuidado que essa família também precisa. Então estejam abertos para tirar dúvidas, para conversar, para esclarecer qualquer coisa, que assim também vai auxiliando no processo, reduzindo as angústias, expectativas e ansiedades. Outro fator importante é a nossa sociedade. Ela deve oferecer acessibilidade, inclusão e combater o preconceito. Esses são fatores importantíssimos. Por isso que é cada vez mais importante a gente trazer assuntos, discutir e esclarecer sobre as síndromes, transtornos, ou enfim, refletir sobre os nossos próprios processos, para empatizar ainda mais com o outro e tornar o ambiente cada vez mais tranquilo, mais seguro para todos nós, porque todos precisamos e merecemos respeito, segurança e ser acolhidos e nos sentir bem. A deficiência intelectual não limita. O que muitas vezes é limitado é a oportunidade dessas pessoas para se relacionar e estar socializando. E o psicólogo? Como é a atuação do psicólogo? A atuação do psicólogo também é ampla. Nós atuamos com uma equipe também multidisciplinar nesse caso, ou às vezes em clínica, em site terapêutico, sendo o psicólogo dessa pessoa ou o psicólogo da família. O psicólogo também atua com avaliação neuropsicológica, intervenção terapêutica, que inclui o desenvolvimento de habilidades sociais, autonomia, desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, cognitivas e autonomia. Apoio à família e também atuamos junto com a escola. Então, a gente vai estar ali tendo aquela troca com a escola, como que está sendo o processo, como que é esse processo de inclusão também. O processo aqui é o desenvolvimento, não é mudar ninguém, não é transformar, não é querer, eu quero que a pessoa seja assim, de tal forma, não. As pessoas, elas têm a personalidade dela, têm o gosto dela, e a gente está trabalhando de uma forma a trazer mais habilidades para ela no dia a dia, executar as funções que ela gosta, que ela tem desejo, que ela se identifica, ter praticidade no dia a dia para se vestir, para se locomover, para entender as relações e conseguir ter uma vida com mais possibilidades e autonomia. Em aspectos de autonomia e de trabalho, com o apoio adequado, muitas conseguem trabalhar ou de uma forma que tenha uma remuneração total ou parcial. Tudo isso vai depender da empresa, de como que essa empresa trabalha, de como que essa empresa entende e desenvolve o processo de inclusão, mas a autonomia não é fazer tudo sozinho.
é fazer o máximo possível com um apoio respeitoso. Isso significa que essa pessoa tem uma autonomia, sim, mesmo que ela tenha um apoio. Outra coisa que acaba acontecendo é algumas pessoas ficarem confusas a respeito se retardo mental é deficiência intelectual. Não, retardo mental não é a deficiência intelectual. Por quê? Porque desde o DSM-5 teve uma atualização que esse termo cai em desuso, principalmente por ser um termo preconceituoso. Então, o termo deficiência intelectual, ele corresponde de acordo com as necessidades de desenvolvimento dessa pessoa e também com as suas limitações que implicam no campo cognitivo. Entretanto, esse termo também ele acaba sendo mais adequado, mais preciso, mais respeitoso. Por isso mantemos o termo de deficiência intelectual. E a linguagem ela importa porque ela pode ou aproximar ou distanciar as pessoas. Ela pode fazer manutenção de termos preconceituosos, de termos que causam dor e afastam as pessoas. Então, por isso é bom a gente também estar de olho aí, prestando atenção por que mudou, o que aconteceu, qual é o termo a ser usado. Claro que às vezes acontece da pessoa não estar tão atualizada, mas é bom estar aberto para esse aprendizado. E entender e conversar sobre esse assunto é extremamente importante para que a gente possa ir ganhando respeito e compreendendo também a necessidade do outro para que consiga auxiliar ele nesse processo. E não só auxiliar, mas entendendo também como que é o nosso processo, porque muitas das vezes o que nós precisamos é olhar para nós mesmos, como que está a nossa linguagem, se a gente precisa adequar um pouco. E quando eu falo em auxiliar no dia a dia, nem sempre é de forma física, nem sempre é dando apoio, nem sempre é tirando as coisas do caminho, as barreiras, porque eles estão nesse processo de autonomia, de independência, de saber lidar com as coisas. Às vezes é a gente olhar para nós mesmos e começarmos a refletir sobre quantas vezes tem comportamentos, linguagem, coisas tão enraizadas no nosso processo, como às vezes falar muito rápido pode ser um problema para o outro. Então, eu posso, diante dessa pessoa, respirar um pouco mais e ter um diálogo melhor com ela. Ela vai me entender melhor, eu vou entender que ela também tem um tempo de resposta. E assim, a gente vai construindo ali uma amizade, a gente vai construindo ali uma forma mais harmoniosa de lidar com a pessoa. E eu não estou falando apenas, exclusivamente nesses casos em que se trata de algum CID, de algum transtorno, de alguma condição, e sim também nas nossas relações cotidianas. Isso é extremamente importante para que a gente também se autoanalise, se veja como que está no nosso dia a dia, no nosso ambiente, para também ser empático com o outro e diminuindo assim a pressão das relações. Cada pessoa, ela tem valor, ela tem importância, ela tem uma personalidade, um universo próprio, belíssimo. Então, se abra também para conhecer um pouco sobre o outro, porque é assim que a gente também cresce, amadurece, conhece outros aspectos e descobre coisas sobre nós mesmos que a gente nem imaginava. Então, estejam abertos a esse processo também no dia a dia de vocês, independente da situação. Se abra para você mesmo, se convide, se permita a viver de uma forma mais harmoniosa, mais empática, apesar das questões que a gente pensa e vê, né, que em alguns momentos a gente não encontra pessoas tão empáticas assim, mas cabe a gente a estabelecer esse processo de empatia, de apoio, de respeito
e ir transformando a realidade, a nossa vivência. E como diria Gandhi, seja você a mudança que você deseja ver no mundo. Era isso que eu queria conversar com vocês. Então, até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!